O que a vida está tentando te ensinar, enquanto você reclama? Essa é uma pergunta desconfortável. Porque no fundo, todos nós reclamamos. Reclamamos do trabalho, do cansaço, da falta de dinheiro, das pessoas, do tempo, da própria vida. Às vezes, nem percebemos que estamos reclamando, apenas deixamos escapar aquele suspiro de frustração, aquela frase automática, aquele "por que isso sempre acontece comigo?". Mas e se eu te dissesse que cada situação que desperta uma reclamação em você não é um castigo, mas um espelho? Que por trás de cada incômodo há uma lição que a vida está tentando te mostrar? E que enquanto você resiste, essa lição se repete, com novas formas, novas pessoas, novas situações, até que finalmente você pare de reclamar e comece a entender. A vida fala em silêncio, mas nós raramente escutamos. Estamos tão acostumados a buscar culpados e justificar o sofrimento que esquecemos de perguntar o que ele está tentando nos ensinar. O problema é que a mente humana é viciada em controle e queremos que tudo siga conforme o plano, e quando isso não acontece, reagimos com raiva, medo ou vitimismo. Só que o estoico sabe: não é o que acontece que define seu destino. É a forma como você reage. A reclamação é o grito do ego. É a tentativa de dizer "isso não deveria estar acontecendo comigo". Mas a vida não negocia com o ego. Ela continua indiferente às nossas vontades. E o curioso é que, quanto mais resistimos, mais difícil tudo parece. A primeira lição que a vida tenta nos ensinar, através das frustrações, é a humildade. Você não controla quase nada. Pode se planejar, se preparar, fazer tudo certo e ainda assim algo vai sair do previsto. E está tudo bem. O controle absoluto é uma ilusão. Quando as coisas não acontecem como você queria, não é sinal de fracasso. É um lembrete de que você está vivo em um mundo que se move por leis maiores do que a sua vontade. A vida não está contra você, ela apenas segue o seu fluxo. E quando você aprende a se mover com esse fluxo, em vez de lutar contra ele, algo dentro de você se acalma. Reclamar é o oposto da aceitação. É um tipo de resistência emocional. Você não muda o que aconteceu, apenas gasta energia tentando provar que não deveria ter sido assim. O problema é que, enquanto você reclama, a vida continua passando, as oportunidades passam, as lições se repetem, e a dor aumenta. Não porque o mundo é cruel, mas porque você ainda não entendeu a mensagem. É como alguém que se queixa da chuva, em vez de aprender a usar um guarda-chuva. A chuva não vai parar por causa da sua reclamação, mas você pode mudar sua relação com ela. O segundo ensinamento escondido nas reclamações é o da responsabilidade. A vida não te deve nada. Isso parece duro, mas é libertador. Enquanto você acredita que o mundo tem a obrigação de ser justo com você, vai viver frustrado. A verdade é que ninguém te deve nada, nem reconhecimento, nem felicidade, nem conforto. Tudo o que você espera receber precisa ser cultivado por dentro. Quando você entende isso, a reclamação perde o sentido. Porque você deixa de olhar para fora em busca de culpados e começa a olhar para dentro em busca de respostas. Epicteto dizia que há duas coisas sob nosso controle: nossas ações e nossas reações. O resto não nos pertence. Quando algo te incomoda, pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for não, aceite. Se sim, haja. Mas nunca reclame. Porque a reclamação é o pior uso da energia, ela não muda nada e ainda te esgota. A vida é prática. Ela recompensa a ação, não a lamentação. Talvez a lição que a vida tenta te ensinar agora, enquanto você reclama, seja de paciência. O tempo certo das coisas não é o tempo da sua ansiedade. Às vezes, o que você chama de atraso é apenas preparação. Aquilo que você tanto deseja pode estar a caminho, mas ainda não pode chegar porque você ainda não está pronto para receber. O universo não entrega lições em vão, e quando você tenta apressar o processo, sofre. A paciência é o treino da alma para lidar com o invisível. É o exercício de confiar mesmo sem entender. E há algo curioso nisso tudo. Repare nas pessoas que reclamam o tempo todo. Elas sempre parecem estar presas no mesmo lugar, nos mesmos problemas, nos mesmos ciclos. Isso acontece
Porque reclamar é uma forma de permanecer na dor sem transformá-la. É uma fuga disfarçada. A pessoa reclama para se aliviar, mas não muda nada. É como colocar um curativo em uma ferida que continua aberta. E enquanto você não encarar a causa real, a ferida volta a sangrar. A vida não quer te punir, ela quer te ensinar. Quando algo se repete, é sinal de que você ainda não aprendeu a lição. Pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas vai encontrar o mesmo tipo de situação, até entender o que ela está tentando te mostrar. Às vezes, o que parece uma coincidência é apenas o eco de um padrão não resolvido. E sabe qual é o padrão mais comum? O da resistência. Queremos que as pessoas nos entendam, que o mundo nos reconheça, que a vida siga nossos planos. E quando isso não acontece, nos frustramos. Mas a verdade é que o mundo não existe para atender às nossas expectativas, ele existe para nos moldar. Cada obstáculo, cada decepção, cada pausa inesperada está esculpindo algo dentro de você. Está tirando o que é supérfluo e revelando o que é essencial. Imagine se tudo sempre desse certo. Você nunca se frustraria, nunca se questionaria, nunca evoluiria. A dor é o lapidador da alma. E a reclamação é o atraso no processo. Toda vez que você reclama, diz para a vida: não estou pronto para aprender. E a vida, paciente, repete a lição quantas vezes for preciso. A quarta lição é sobre percepção. A forma como você enxerga as coisas define a experiência que tem delas. Dois homens podem enfrentar o mesmo problema e ter reações completamente diferentes. Um reclama, o outro aprende. O fato é o mesmo. O impacto é diferente. Por quê? Porque o segundo entendeu que tudo é interpretação. O que te causa sofrimento não é o acontecimento em si, mas a história que você conta sobre ele. Se mudar a história, muda a dor. O estoico aprende a fazer perguntas diferentes. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, ele pergunta o que isso está tentando me ensinar. É uma mudança simples, mas poderosa. A primeira pergunta te coloca no papel de vítima. A segunda te coloca no papel de aprendiz. E o aprendiz cresce, o vitimista estagna. A vida é uma professora exigente, mas justa. Ela não explica a lição antes da prova. Primeiro ela te coloca na situação e só depois, se você estiver atento, revela o porquê. A reclamação é como tampar os ouvidos no meio da aula. Você não aprende nada enquanto resiste. É por isso que as pessoas mais sábias geralmente são as mais caladas. Elas não perdem tempo reclamando, estão ocupadas observando, entendendo, absorvendo. A quinta lição é o desapego. Reclamar é uma forma de se prender ao que não deu certo. É uma insistência emocional. Você fica revisitando o passado, revivendo o erro, recontando a dor, mas a vida não espera. Ela segue. E se você não soltar o que te feriu, vai carregar um peso que não te pertence mais. O desapego é o ponto onde a alma encontra leveza. É entender que nem tudo precisa ser resolvido, explicado ou consertado. Algumas coisas só precisam ser deixadas para trás. A vida te ensina desapego, tirando o que você mais se apega. Às vezes, é uma pessoa. Outras, um plano, uma ideia, uma imagem de si mesmo. E no momento parece cruel, mas depois você entende. O que foi tirado estava te impedindo de crescer. É a dor que abre espaço para o novo. E enquanto você reclama da perda, a vida está apenas te abrindo caminho. Quando você começa a perceber essas lições, a reclamação perde o poder. Você passa a observar os acontecimentos com mais calma, com mais presença. As coisas ainda doem, mas de outro jeito, não mais como feridas, e sim como sinais. Você entende que o sofrimento é um mensageiro, não um inimigo. E quando aprende a escutar, ele vai embora. O verdadeiro silêncio interior nasce quando você para de resistir, quando aceita que a vida não precisa ser perfeita para ser significativa, que cada desafio, por mais incômodo que pareça, é uma oportunidade de crescimento disfarçada. É fácil falar disso quando tudo está bem, mas o teste real vem nos dias difíceis, quando o medo bate, quando o cansaço chega, quando o futuro parece incerto. É aí que o estoicismo deixa de ser teoria e se torna prática. Porque a filosofia estoica não é sobreviver sem dor, e sim sobreviver com propósito mesmo na dor.
É sobre não desperdiçar energia reclamando do que não pode ser mudado, mas direcionar toda essa energia para o que pode ser transformado. É sobre não fugir da realidade, mas encará-la com coragem e serenidade. Talvez, agora, neste exato momento, a vida esteja tentando te ensinar algo. Talvez o atraso que te irrita esteja te ensinando paciência. A rejeição que doeu esteja te ensinando valor próprio. O erro que te envergonha esteja te ensinando humildade. E o silêncio que te incomoda esteja te ensinando a ouvir. A vida é sábia. Ela não te dá o que você quer, te dá o que você precisa para evoluir. Então, da próxima vez que sentir vontade de reclamar, pare, respire fundo e pergunte: o que isso está tentando me mostrar? Essa simples pergunta muda tudo. Ela transforma o papel de vítima em protagonista. E quando você se torna protagonista da própria vida, o sentido começa a aparecer onde antes havia apenas dor. A vida não castiga, ela instrui. E quanto mais você aprende a ouvir, menos precisa sofrer. Porque as lições se tornam mais sutis, mais leves, mais conscientes. E de repente, o que antes te irritava, passa a te ensinar. O que antes te fazia reclamar, passa a te fortalecer. E o que antes te paralisava, começa a te mover. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe nos comentários qual lição a vida tem tentado te ensinar ultimamente. Compartilhar isso é uma forma de transformar a dor em sabedoria. E se você quer continuar refletindo sobre temas como este, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você recebe as próximas mensagens assim que forem ao ar. A vida fala o tempo todo, às vezes com amor, às vezes com dor, mas sempre com propósito. Cabe a você escolher: continuar reclamando ou começar a ouvir.